termodinâmica, e a partir daí se desenvolve, a partir da termodinâmica, se desenvolve uma outra área de estudo, aquela que vai lidar com um quantitativo relativamente grande, né, de partículas, que é um gás, por exemplo, né? Um mol de gás, um mol de um gás, ele tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas do gás. Pode ser moléculas ou pode ser átomos. Então, o número é muito grande. Então, para você estudar essa parte aí, aplicando as leis de Newton, a gente vai ver que precisa de um conhecimento a mais, que é o conhecimento estatístico. Então, aí entra a mecânica estatística. Então, vejam que existe aí uma relação muito grande com o que a gente está estudando aqui. É óbvio que para vocês, a nível de ensino médio, a gente só vai fazer um comentário rápido a respeito sobre a teoria cinética. A gente não vai aprofundar na teoria cinética, tá bom? Muito bem. O estudo dos gases começa, inclusive antes de Isaac Newton, né, pelas tais leis empíricas do gás ideal. Essas leis empíricas, elas vão culminar, né, o que é o gás ideal? Primeiro, o que é o gás ideal, né? A gente depois vai estabelecer aí alguns parâmetros para você considerar o gás ideal, mas eu posso adiantar para vocês que as variáveis de estado, pressão, volume, temperatura e o número de moléculas se relacionam de maneira mais simples o possível quando eu estou trabalhando com o gás ideal. Tá? As demais são relações complexas. E conforme esse gás vai se aproximando de um gás real, fica ainda mais complexa. Daí a necessidade daquilo que eu falei para vocês, da mecânica estatística. Tá bom? Então, a partir dessas variáveis de estado, quais são? Novamente, a pressão. A pressão, o gás, ele se choca com a superfície do recipiente, com a superfície interna do recipiente. Ele se choca com essa superfície. E aí, o que vai acontecer? Ele vai exercer uma pressão na superfície desse recipiente. Essa pressão, geralmente, ela é medida com um namômetro. Desculpa, com um manômetro. Certo? E esse sistema que é usado para fazer essas experiências está lá, é a primeira figura da apostila de vocês. E aparece lá um relógio, a gente chama de relógiozinho, né? Mas na verdade é um manômetro. O manômetro mede pressões acima da pressão atmosférica. O volume do gás, porque o gás ele se expande ocupando o volume do próprio recipiente. Então, o volume do gás é o volume do próprio recipiente. A temperatura absoluta, gente, eu peço para vocês muita atenção aqui. Tá? O que a gente leva em consideração, aqui nas equações do estudo dos gases, o que a gente leva em consideração é exatamente a temperatura absoluta. Mesmo que essa temperatura seja dada numa outra escala, para você aplicar nessas leis empíricas aí, você ir na própria equação de estado, que é a equação de Clapeyron, tá? Você tem que converter para Kelvin. Não esquece deste detalhe, tá bom? Você vai ter sempre que fazer essa conversão, caso ela não venha. Então, fique atento, porque tem muita armadilha aí, né? Pegadinha nesse sentido aí da temperatura, tá? E o número de moléculas, ele é representado pelo número de mols, tá? A gente vai ver como é essa representação aí do número de mols. O número de mols é o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro.
O número de Avogadro é aquele número que eu falei ainda agora. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol, ou átomos por mol, vai depender do tipo de gás. Se for um gás inerte, né? Tipo hélio, neônio, criptônio, radônio, xenônio, ali os gases nobres, né? Os átomos são as próprias moléculas. Os átomos são as próprias moléculas. Tá bom? Então, fique atento. São quantas as transformações? As transformações são 4. Tá? As transformações são 4. Então, se são 4 variáveis, então, qual é a lógica dessas transformações aí? É que 2 dessas grandezas permanecem constantes, enquanto eu analiso como varia as outras 2, uma com a outra. Tá? Repetindo a ideia. Né? Nós vamos usar 4 transformações, são 4 variáveis de status, certo? Nessas 4 transformações específicas, eu chamo de particulares, né? 2 delas vão permanecer constantes. Né? Eu tenho que manter constante 2 variam uma em relação à outra, para estabelecer uma relação mais tarde, mais adiante, uma relação geral. Tá bom? Então fique atento aí. Aí vem a primeira transformação, que ela é dada pela lei de Avogadro. Lei de Avogadro, olha só. Quando a massa de um gás varia, mantendo constante a pressão e a temperatura, o volume é diretamente proporcional ao número de moléculas. Então, vejam, nessa primeira transformação de Avogadro, ou lei de Avogadro, o que é que nós temos aí se mantendo constante? A pressão e a temperatura do gás. E eu vou injetar massa dentro do recipiente, massa de gás, do mesmo gás, dentro do recipiente, e ver o que acontece com o volume, por exemplo. É óbvio, né, gente? Então, vamos... deixa eu colocar aqui o laser, né? Entender essas figurinhas que estão aí do lado, né? Bom, isso daqui é um recipiente onde o gás se encontra no estado 1. Quando esse gás, né, recebe aí uma inserção de massa, o volume dele aumenta, olha. O volume dele está aumentando ao passar do estado 1 para o estado 2. Tá bom? A temperatura dele é a mesma, olha. Então, esse processo ele tem que ser feito bem lentamente. Ele não pode ser feito de uma forma muito rápida, porque senão a temperatura não se mantém. Você vai injetando a massa, espera o sistema entrar em equilíbrio para ver o que aconteceu com o volume. Tá bom? A pressão do gás é a mesma. Como é que eu percebo que a pressão do gás é a mesma? Aqui, sobre o gás, né, nós temos um êmbolo. O êmbolo é aquilo que tem lá na seringa, né? Também chamado de pistão, tá? Para dar ideia lá do motor do carro, por exemplo, da máquina térmica, tá bom? Então, esse êmbolo ele pode se movimentar para cima e para baixo, vai depender do que acontece lá com o gás. Quando eu coloco um pezinho aqui, ó, para equilibrar aqui a força que o gás exerce para cima, eu coloquei um pezinho aqui, tá? Notem que o pezinho é o mesmo. Esse pezinho, esse peso aqui, ele está relacionado diretamente com a pressão do gás. Ele está relacionado diretamente com a pressão do gás, tá? Então, se eu colocar
Em vez de um peso, 2 pesos, né? É porque a pressão está aumentando. Mas aqui, como o peso, a massa é a mesma, olha, a pressão é a mesma. Então, só o que varia aqui é o N1, número de moléculas, com o volume V1, volume do gás. Aqui N2, V2. O gráfico, olha, dá para perceber aqui, ó, que quanto maior o número de moléculas, maior o volume do gás, olha. Ou seja, o gráfico do volume em função do número de moléculas que nós temos aí, tá? Ele é constante, né? O volume, desculpa, o volume é proporcional ao número de moléculas. Se o número de moléculas aumenta, o volume do gás também aumenta. Tá legal? Muito bem. Qual seria a equação que relaciona o número de moléculas, o N, né, com o volume do gás, V? É esse aqui, ó. Então, toda vez que você precisar usar a lei de Avogadro, você usa dessa forma, relacionando sempre dois estados. Portanto, V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N2. Matematicamente, aqui, as grandezas volume e número de moléculas são diretamente proporcionais. Bom, ou seja, vamos imaginar, né? Se o número de moléculas dobra, o volume também tem que dobrar, de tal forma que o quociente deles dois, volume pelo número de moléculas, se mantenha, ou seja constante. Essa que é a ideia. Então, volume dividido pelo número de moléculas é uma constante. Se isso é verdade, eu posso escrever que V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N2. A segunda lei, que é a chamada lei de Boole-Mariotti. Certa massa de gás ideal. Agora, olha só, vou segurar a massa aí, preste bem atenção. Ok? Certa massa de gás, já estou segurando o número de moléculas. Então, nas demais, o número de moléculas vai ser constante. A única que ele varia é na lei de Avogadro. Nas demais leis, ele vai ser constante. Então, aqui, ó, certa massa de gás ideal experimenta uma transformação isotérmica. Então, está aqui, ó, o gás, número de moléculas constante. Na transformação isotérmica, nessas condições, que a massa é a mesma, o número de moléculas é o mesmo, a transformação isotérmica é aquela que a temperatura permanece constante. Ora, se o número de moléculas, que é a massa, está constante, e a temperatura está constante, eu tenho que saber como é que a pressão do gás varia com o volume. Vamos olhar para cá, ó. Aqui eu tenho a pressão P1, a massa é a mesma, né? Tenho a pressão P1, o volume V1, temperatura constante também, no estado 1. Tem só um pezinho aqui, ó. Quando eu coloco um peso a mais, o que vai acontecer? O êmbolo vai baixar, significando dizer que a pressão aqui do gás aumenta. A pressão do gás aumenta. E o que aconteceu com o volume? Fala para mim aí. O que você observou aí? Se a pressão do gás aumentar, o que acontece com o volume? Fala para mim aí. Bora, gente, participar aí. Diminuiu. Então, se a pressão aumenta, o volume diminui. Certo? Se a pressão diminui, o volume aumenta. Ou seja, quando uma cresce, a outra decresce. E vice-versa. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo?
Então, está aqui, ó. Experimenta uma transformação isotérmica quando o produto da pressão pelo volume do gás permanece constante. Então, se o produto da pressão pelo volume permanece constante, é porque se um aumenta, o outro diminui e vice-versa. A relação que eu vou usar é essa aqui, ó. P1V1 igual a P2V2. É uma relação inversamente proporcional. Então, daqui vocês já vão começar a notar o seguinte. Por exemplo, o que acontecer com a pressão, tá certo? Por exemplo, se a pressão triplicar, eu já sei que o volume vai diminuir. Quantas vezes? 3 vezes. Ou seja, o volume passa para 1/3. Se a pressão diminuir pela metade, o volume vai aumentar quantas vezes? Fala para mim aí. São inversamente proporcionais, né? Então, se a pressão diminui pela metade, o volume aumenta quantas vezes? Fala para mim aí, gente. Muito bem, Gabriela. Vai aumentar do dobro. São inversamente proporcionais. Muito bem, Gabriela. Então, é exatamente o que está aqui, ó. Para o estado 1, vamos olhar o gráfico aqui. Gráfico da pressão. Gente, esse gráfico ele é tudo na termodinâmica, tá? Da pressão em função do volume. Tá bom? Da pressão em função do volume. Então, quando a pressão é P1, o volume é V1. Olha só aqui. É esse estado 1. A pressão aumenta, olha só. A pressão, ela é P1 aqui, né? Vai passar para P2, olha. Aumentou a pressão. Quando eu jogar para o gráfico, o volume diminuiu. O V2 é menor que V1. Ok? Esse gráfico aqui a gente chama de isoterma. Isoterma. Por que isoterma? Porque todos os pontos desta curva correspondem a estados em que a temperatura é constante. Por isso que esse gráfico ele é chamado de isoterma. Tá? Porque cada ponto desse gráfico aqui corresponde a um estado termodinâmico, que a gente chama. Então, para qualquer ponto ao longo desta curva aqui, tá? Os estados possuem a mesma temperatura. Eis o nome isoterma. Tá bom? Mas eu posso ter, lá no meu estudo, né, mais de uma isoterma. Então, eu tenho que saber o que acontece se eu tiver mais de uma isoterma. Bom, por exemplo, aqui nós temos a isoterma A. O que significa a isoterma A? Todos os pontos da isoterma A possuem a mesma temperatura, né? Todos os pontos correspondem a estados, bora dizer assim, a estados termodinâmicos que estão à mesma temperatura. Que temperatura é essa? Estou assinalando aqui, é o TA, certo? Muito bem. Já todos os pontos dessa isoterma B aqui correspondem a estados que estão à mesma temperatura. Que temperatura é essa? TB. Tá? TB. Finalmente, todos os pontos dessa isoterma C aqui correspondem a estados que estão à mesma temperatura TC. Só que TA não é igual a TB, que é também diferente de TC. Qual é a relação que eles guardam entre eles? Presta bem atenção aí, tá? A relação que eles guardam entre eles é que o TA, que corresponde à temperatura de todos os pontos da isoterma A, ele está mais próximo da origem. Tá? Então, é a menor temperatura.
Já o TB se afastou um pouco. Então, TB tem uma temperatura maior que TA. Já o TC está mais afastado da origem, tá? Tem uma temperatura maior ainda. Então, a gente só botar o olho ali nas isotermas, se eu tiver mais de uma isoterma, é só botar o olho nessas isotermas que eu vou saber quem tem a maior temperatura e quem tem a menor temperatura. Repetindo, a isoterma que estiver mais próxima da origem tem a menor temperatura. A isoterma que estiver mais afastada da origem tem maior temperatura. Tá bom? Então, essa aí é a transformação isotérmica que nós temos. Tá bom? Então, agora, a gente vai aí fazer um exercício. Deixa eu só achar aqui, tá? Foi. Fazer um exercício correspondente aí à transformação isotérmica. Por enquanto, você não precisa se preocupar com a questão da temperatura, porque ainda a temperatura continua constante, mas nas outras duas ela vai variar, tá bom? Então, você precisa ficar atento nisso. Um gás considerado ideal à pressão de 5 atmosferas está contido num recipiente que pode variar de volume. Qual em atmosfera deve ser a pressão do gás, quando o volume do recipiente for reduzido à metade do valor inicial, sabendo que a temperatura não variou durante esse processo. Então, olha só aqui, gente. A pressão inicial era 5 atm. Se o volume diminuiu, pode ser a letra A. Né? Então, olha só, né? Vamos tirar logo pela lógica aí. Tá? Eu já vi que o volume vai diminuir pela metade. Vai diminuir. Tá? Posso até esquecer de como ele diminui, mas vai diminuir. Se o volume diminuir, a pressão tem que aumentar, porque eles são inversamente proporcionais. Tá bom? Então, de posse dessa informação inicial, eu percebo logo que a pressão, desculpa, ou não, a pressão vai aumentar. Então, se vai aumentar, eu pergunto, pode ser a letra A? Hein, gente? Não, né? Não pode ser a letra A. Pode ser a letra B? Também não. Ainda não. Alguém? Foi a Gabriela. Pode ser a letra C? Não, também, né? Que ela vai aumentar. Ela vai aumentar. Muito bem. Não pode ser. Pode ser a letra D? Pode. Pode. Pode ser a letra E? Também pode. Também pode. Muito bem. Então, essa é a primeira etapa, tá? Então, aí você já eliminou. Vamos ver que dá para eliminar também, olha. Um fato aqui. Qual é o fato? A pressão inicial era 5 atm. Ele quer saber a pressão final. O que aconteceu com o volume? O volume foi reduzido a Metade. 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 Se o volume reduziu a metade e pressão e volume são inversamente proporcionais, tá? O que aconteceu com a pressão, então? Se o volume diminuiu pela metade, a pressão. O que aconteceu com a pressão? Fale para mim. Então ela aumenta 2 vezes. Ela vai dobrar. Aumenta 2 vezes. Então, qual é a alternativa? Se ela era 5. Alternativa D. Muito bem. Vejam que só de posse do conhecimento da teoria, tá?
só de posse do conhecimento da teoria, a gente pode aí. Gente, eu vou ter que atender um telefonema aqui rápido, tá? Meio minuto. Voltamos, gente. Sim, então já até fizemos aí a questão, né? Mas vamos ver agora como é que se faz, né? Porque vocês lá no teste de vocês, vocês vão ter que fazer a continha, né? Quando vocês forem mandar para mim. Por se tratar de uma transformação isotérmica, T constante, para determinar a pressão final, basta aplicar. Está aqui, ó. Aquela equação que a gente viu ainda agora. Tá bom? P1V1 igual a P2V2. P1V1 igual a P2V2. Olha como a gente trata com aquela ideia lá algébrica de diminuir pela metade. Presta bem atenção. 5 atm está lá o valor. O V1, que é o volume inicial, eu vou chamar de V. Tá certo? E o V2, porque tem um V2 aqui também, eu vou chamar de V sobre 2. O que leva a 10 atm, portanto, alternativa D, segundo Bárbara Matos, D de Deus. Muito bem, Bárbara. Agora, vamos ver como é que a gente faz essa continha lá, né? Que eu estou fazendo assim com vocês. Isso era o que vocês iam fazer lá no teste, sem precisar fazer a continha. Mas aqui eu faço a continha com vocês. Então, vamos lá. Então, a continha. A conta. O P1. P1 vale 5 atm. Vezes. Então, negócio chato aí. Tá? Vezes. Quem é o volume V1? V. O P2 é o que eu quero saber, né? Então, fica aqui a incógnita, P2. E o V2 é V sobre 2. Tá claro aí, gente? Tá claro a continha? Olha, no lugar do P1 eu coloquei. No lugar do P1 eu coloquei. No lugar do V1 eu coloquei. O V no lugar do P2, como ele é a incógnita. Vou ensinar de multiplicar. Né? Fica o P2 mesmo. No lugar do V2, V sobre 2. Olha só. Esse V vai cancelar com o V daqui do outro lado. E o 2 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, P2 é igual a 5 vezes 2, que dá 10 atmosfera. Tá bom? Lembrando, né? Vou só lembrar aqui, aproveitar para lembrar, porque você pode ter esquecido isso. Lembrando, uma atmosfera equivale a 760 milímetros de Hg, que equivale a 1,013 vezes 10 à quinta pascais. Tá certo? Então, isso daí é a relação entre as diversas unidades aí de pressão, né? Uma atmosfera, que é a pressão atmosférica a nível do mar, é um ATM. A gente tem falado isso desde ontem, né? Um ATM, pressão atmosférica a nível do mar, que corresponde a 760 milímetros de Hg, que no SI, o Pascal, é Newton por metro quadrado, pressão. Vocês viram lá
hidrostática, eu acredito, né? No primeiro ano. Então, 1 vezes 1,013 vezes 10 a quinta pascais. Então, tá aí, ó, a relação. Só lembrando vocês, lembrando, tá bom? Como esse slide vai ficar com com essas escritas aí, né? Já vai para vocês hoje mesmo, tá bom? Beleza? Bom, Ok, professor. continuando. Agora vamos para lei de Gay-Lussac. Né? O Gay-Lussac é o GL, né? GL, Gay-Lussac. Lá no álcool, quando você compra o álcool etílico, está lá, 96 graus GL, né? Essa é uma escala de pureza de uma substância, no caso específico aí para o álcool, essa escala é em homenagem aí ao Gay-Lussac, tá? Ele trabalhou aí. Eles eram uma mistura de coisa, tá, gente, esse pessoal aí. No passado, eles eram matemático, físico, químico, ok? Então, em homenagem ao Gay-Lussac, francês, também, foi dado a escala. E ele foi quem estudou, inclusive ele publicou, né, essas leis aí. Mas essa era exclusiva dele. Certa massa de gás ideal, de novo, mantendo a massa, mantendo a massa. Deixa eu colocar aqui no laser, tá? Então, aqui, ó, certa massa de gás ideal, então estou mantendo a massa aqui, ó. Certa massa de gás ideal. Experimenta uma transformação isobárica. Agora era isotérmica, agora é isobárica. Isobárica, pressão constante. Quando o quociente do volume pela temperatura absoluta permanece constante, ou seja, nesse caso específico, o que vai acontecer? A razão, quociente, entre volume e temperatura absoluta. Cuidado agora, hein? Volume e temperatura absoluta permanece constante. Então, está aqui a relação. Por que eu falei cuidado agora? Que aqui já aparece a temperatura. Não é, gente, uma variação de temperatura. Até na variação, você poderia trocar Celsius por Kelvin, Kelvin por Celsius, que daria a mesma coisa. Eles têm a mesma variação de temperatura. Só que aqui é a temperatura. Se é a temperatura, então você tem que tomar muito cuidado, que aqui só entra temperatura absoluta. Geralmente na escala Kelvin. Porque tem outras escalas absolutas também, tá? Pelo menos mais uma, que é a escala Rankine. Certo? Então está aqui a relação que eu vou ter que usar quando a pressão for constante. Vamos para os gráficos. Olha só, gráfico da pressão em função do volume. O que é constante aqui? A pressão, ó. Aqui a pressão é P porque só tem um peso sobre o êmbolo. Aqui continua com um peso sobre o êmbolo, então a pressão também é P. Mas o que foi feito com esse gás? Ele foi aquecido. Aquecido aumentou a temperatura. Se ele aumentou a temperatura, tá? O volume também aumentou. Então, T1V1, aqui T2V2, então fica, olha, V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Tá? Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem, olha, lá na transformação isotérmica, olha, P1V1 igual a P2V2, quando estava lá, né? Ok? Na transformação isobárica, V1 vai estar embaixo, ó.
V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. A próxima que vier, o volume vai ser constante e a massa também. Então, olha, vai ficar aqui, ó, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. É por isso que eu já deixo aí nesse esqueminha aí, que é para você lembrar, tá? A próxima. Vamos aqui para esse gráfico. Então, se a pressão é constante, gente, ela não muda. Então, todos esses pontos aqui ao longo desta linha aqui, paralela ao eixo dos volumes, correspondem a estados, tá? Nos quais a pressão é a mesma, pressão constante. Esse que é o significado da pressão constante. Então, o volume passou de V1 para V2, aonde a pressão não alterou. Tá? Mas essa equação aqui está me dizendo que o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. É um outro caso. Volume, nesse caso aí da transformação isobárica, ele é proporcional à temperatura absoluta. Então, observa aqui, ó, que eu tenho agora o gráfico V em função do T. Não é mais o P em função do V. É importante isso, tá? Então, aqui, como é que o volume... Essa que é a pergunta. Como é que o volume varia com a temperatura? E aí, toda vez que a gente vai olhar um gráfico, a gente tem que fazer essa pergunta, né? Como é que essa grandeza que está na vertical varia com a grandeza que está no eixo horizontal? Diretamente proporcional. Ora, se é diretamente proporcional, é uma reta crescente, olha. É uma reta crescente. Bom, então, se eu for analisar cada uma dessas retas, preste atenção, se eu for analisar cada uma dessas retas, por exemplo, essa reta aqui, A. Para essa reta A, todos os pontos ao longo desta reta A equivalem a estados que estão com a mesma pressão. Tá certo? Que pressão é essa? PA. Vamos agora analisar essa outra reta, que é uma reta B. Todos os pontos que estão ao longo desta reta B, todos os pontos, correspondem a estados que estão com a mesma pressão, PB. Idem para os pontos da reta C, que equivale a uma pressão PC. Mas é óbvio, como as retas possuem inclinação diferente, essas pressões. E como é que eu boto o olho num gráfico como esse, do volume, em função da temperatura absoluta, e identifico, tá, a pressão? Simples. Se a reta estiver mais inclinada, ela possui uma pressão menor. Tá? Se ela estiver mais se aproximando do eixo horizontal, menos inclinada, ela possui uma pressão maior. Depois, com a equação de Clapeyron, a gente vai demonstrar isso, porque lá na equação de Clapeyron, a gente pode ver todas as leis. A gente vai poder ver todas essas leis aqui aparecendo lá. Tá bom? Que é a saída de uma das questões que estão aí para vocês fazerem na apostila. Muito bem. Então, conforme a reta vai, né, baixando, a pressão correspondente a elas vai aumentando. Tá bom? Então, esse é o gráfico, não pode confundir, tá? Do volume em função da temperatura absoluta. Finalmente, como eu falei para vocês, né? Vai aparecer aquela em que a transformação é isométrica ou isocórica. O que é uma transformação isométrica ou isocórica? O volume é constante.
E a massa também, como eu falei para vocês, as três últimas, né? Em cada uma delas a massa vai ser constante. Tá bom? De tal forma, né, que eu vou ter sempre, como eu falei para vocês, duas constantes e duas variáveis. Aqui, quem vai ser a variável? Vai ser a pressão e a temperatura absoluta. Olha só aqui, ó. Volume igual. Tá bom. Deixa eu só fazer aqui uma. Manter. Deixa eu só fazer aqui, ver se falta para o normal para mim aqui, porque para mim não está. Tá? Voltou. Não voltou para cá. Voltou. Morrendo e aprendendo. Agora foi, né? Tá ok aí, gente? Estão vendo aí? Já viu aqui, agora nós estamos. Sim. Eu tinha feito uma pergunta, acho que foi a Gabriela que respondeu. Não foi, Gabriela? Tá me ouvindo aí bem? Creio que sim. Sim, professor. Creio que sim. Então, olha só aqui. Deixa eu colocar aqui o laser. Eu tinha. Esses pesos aqui, eles são idênticos, tá? Vamos pensar melhor agora, tá? Aumentou, tudo bem. Aumentou. Aqui eu tinha um pezinho e agora eu tenho dois pezinhos idênticos para segurar lá, para que o êmbolo não saia do lugar, visto que a transformação é isométrica ou isocórica, volume constante. Então, especificamente falando, o que aconteceu com a pressão? Aumentou quantas vezes? É essa que é a pergunta. Hein? Qual foi a pergunta, professor? Desculpe. Quantas vezes a pressão aumentou? Que ela aumentou, a gente já sabe que aumentou, certo? Aumentou. Eu diria que duas. Hein? Eu diria que duas. Não, mas é o correto, né? Porque se os pezinhos, não falei que a pressão estava diretamente relacionada com os pesos? Uhum. Então, se eu tinha um peso, era uma pressão. Se agora eu tenho dois pesos, é o dobro da pressão. Se eu tivesse três, é o triplo e assim por diante. Olha a ideia aqui para pressão não alterar. Olha, continuei com o mesmo peso. Tá bom? Muito bem. Então, se a pressão dobrou, e está dizendo aqui, tá certo, que a pressão é diretamente proporcional, né? É diretamente proporcional à temperatura absoluta. O que aconteceu com a temperatura absoluta aqui? Se a pressão dobrou, o que aconteceu com a temperatura absoluta? Hum? O que aconteceu com a temperatura absoluta? Fala para mim aí. Não, olha só, gente. Vamos raciocinar aqui. Gabriela, tu tá vendo o que está escrito aqui? Estou marcando aí. O que está escrito aí, Gabriela? Está marcado aí. Dá para ler? Gabriela? Aquecimento, tá certo. Aquecimento. Está aquecendo, como é que a temperatura pode diminuir? Não pode, concorda?
Então, se a pressão aumentou, ela aumentou em função do aumento da temperatura. Se a pressão dobrou, o que aconteceu com a temperatura absoluta? Hein? O que aconteceu com a temperatura absoluta? Cadê a Gabriela? Bora, gente, vocês podem responder também. Se foi um aquecimento, a temperatura aumentou. Aumentou também, a Camille respondeu. Quantas vezes? A temperatura Duas absoluta aumentou vezes? 2 vezes, né? Por quê? Olha o que está dizendo aqui, ó. Quando o quociente. Tem um erro aqui, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Estava errado mesmo, tá? Da pressão, não era volume. Vamos nós de novo. Quando o quociente, né, da pressão pela temperatura absoluta do gás permanece constante. Então, se a pressão dobrou, tá, e esse quociente tem que permanecer constante, é porque a temperatura absoluta também dobrou. Certo? A temperatura absoluta também dobrou. E a relação é essa, olha. P1 sobre T1, já havia adiantado para vocês, olha, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Vou fazer bem aqui a ideia da... Professor? Compartilha a tela. Oi? Para o senhor compartilhar a tela. Mas está demais isso, viu? Vou compartilhar a tela. Apresentar agora. Já estão vendo aí? Sim. Então, olha só. Esse slide está bichado. Deixa eu só arredar um pouquinho para cá, para eu provar isso que nós acabamos de falar agora, tá? Vou arredar aqui a figurinha para cá, para vir a prova aí. Então, olha só. O que foi que nós... Deixa eu só colocar aqui. Nós afirmamos aqui, não foi? Cadê o P1? Cadê o P1? Está bem aqui. Tá. Aqui o P1 eu vou chamar de P. Tá certo? O T1 eu vou chamar de T. Alguém falou aí que eu não... Reparei que eu estou escrevendo aqui, tá? O pai, o avô veio buscar para fazer o quê? Eu não sei. Dá para repetir aí? Vou ficar de olho agora. Professor, Oi. é que meu pai veio me... Já tô indo. É que meu pai veio me buscar para eu voltar para casa. Eu estou na casa da minha avó, eu vou ter que sair mais cedo. Tá. Até mais, professor. Já mandou para mim, não já, Ângelo? Já mandou para mim, para o meu e-mail lá? Sim, já enviei. Tá bom. Tchau, até Então, mais. já. O P2 é 2P. Quanto vale o T2? Tá? Então, o que aconteceu com a pressão aí?
ela passou de P para 2P, certo? De P para 2P. Dobrou. Por que dobrou? Aqui porque eu falei para vocês, né, que aqui, ó, aqui eu tenho um peso e aqui agora eu tenho 2 pesos, tá bom? Então, a pressão passou de P para 2P. E a temperatura vai passar de T para quanto? Fala para mim. Vai passar de T para quanto? Hein, gente? Para 2T. Como é que eu provo isso? Usando aqui essa relação, tá? Vamos lá. Só não esquece, tá, Gabriela? Porque pode virar costume, tá bom? Que a temperatura a gente sempre representa pela letra T grande, porque o T pequeno ele é o tempo, né? Pelo menos na nossa lógica aqui. Então lá vai o P1. P1 é P. O T1 é T. Estou usando essa mesma equação aqui, ó. Vou até fazer uma seta. Tá bom? Igual. O P2 equivale a 2P. O T2 é o que eu quero saber. Olha só, o P vai embora, o T2 passa para lá multiplicando e o T passa para o outro lado também multiplicando. De tal forma que o T2 é igual a... Com isso, eu estou provando exatamente aquilo que a gente falou a respeito do que aconteceu com a pressão. Desculpa, com a temperatura. Se a pressão dobrou, né? Vou colocar aqui para o laser, né? Se a pressão dobrou, né? Ao passar do estado 1 dobrou, a temperatura absoluta também dobrou. Ou seja, a gente resolveu esse problema algebricamente. Tá? Vamos para os gráficos. Olha aqui o gráfico. Então, sim, eu esqueci de falar para vocês que o nome desse gráfico aqui da pressão constante é isobara. Tá? Não tem isoterma lá na transformação isotérmica? Aqui na transformação isobárica é a isobara. E aqui na transformação isocórica é a isocora. Pressão em função do volume, volume constante, isso daqui é uma isocora. Ou seja, todos os pontos desse gráfico correspondem a estados termodinâmicos em que o volume é o mesmo. Assim você tem que interpretar. Então, a pressão variou de P1 para P2, o volume manteve-se. Tá bom? Mas quando eu vou avaliar o gráfico da pressão em função da temperatura, é uma reta crescente. Novamente, aquilo que nós falamos ainda agora. Todos esses pontos aqui correspondentes à reta A, eles estão com o mesmo volume, né? Com o mesmo volume. Idem para o B, com o mesmo volume, só que VB. Primeiro era VA, segundo é VB. C, todos os pontos dessa reta correspondem a estados termodinâmicos que estão com o mesmo volume, no caso VC. Então, novamente, olha, conforme ela vai caindo aqui a reta, olha, o volume do gás de uma para outra, não esqueçam que ao longo da mesma reta, nós temos aí, né, o mesmo volume, da mesma reta, mesmo volume. Tá? Mas quando eu vou de uma reta para outra, eu tenho que analisar. Se a reta ficou menos inclinada, é porque o volume diminuiu. Se ela ficou mais inclinada, é porque o volume aumentou.
Tá bom? Isso aqui, novamente, eu chamo a atenção de vocês aí, né? Esse exercício aqui, um vai ser de transformação isobárica e o outro vai ser de transformação isocórica ou isométrica. Um gás considerado ideal a temperatura de 27 graus Celsius. Tem volume de 2 litros e está contido num recipiente que pode variar de volume. Qual em litros deve ser o volume do gás? Temperatura alcançar 627 graus Celsius, mantendo constante a pressão. O que vocês acham que aconteceu com essa temperatura? Era 27 graus Celsius e passou para 627 graus Celsius. O que vocês acham que aconteceu com essa temperatura? Hein? Aumentou. Oi? Aumentou. Quantas vezes, Eduardo? Quantas vezes essa temperatura aumentou? Fale para mim aí. Pode chutar, gente. Pode chutar, fica à vontade. Vezes essa temperatura aumentou? Era 27 graus Celsius e passou para 627. Aumentou quantas vezes? Cadê a Anne? Bora, Anne, responde aí. Hein, gente? Cadê a galera? A temperatura inicial é 27 graus Celsius. A temperatura final, 627 graus Celsius. Aumentou a temperatura, ninguém não tem nem dúvida, né? Mas aumentou quantas vezes? Tá certo. 8 vezes. O que foi que eu chamei a atenção de vocês? Que a gente não pode trabalhar com a temperatura na escala Celsius. Kelvin, para saber o que aconteceu realmente, porque trata-se aqui de temperatura absoluta. 27 graus Celsius corresponde a 300 Kelvin. 627 graus Celsius corresponde a 900 Kelvin. Então, era 300, passou para 900. Certo? Nesse caso, aumentou quantas vezes? Viu como é diferente agora? A gente tem que fazer primeiro a conversão. Graus Celsius somado com 273 dá 300 Kelvin. 627 graus Celsius somado com 273 dá 900 Kelvin. Então, a temperatura, no caso, a absoluta, passou de 300 para... aumentou 3 vezes. O volume acompanha com ela. Acompanhar com ela. Então, o volume vai passar de 2 litros para quantos litros? 6 litros. Viu? É. Mas você tem que tomar esse cuidado com a questão da temperatura. Tá claro isso, gente? Para todos. Então, preste atenção nesse detalhe, tá? Eu estou sentindo assim que o pessoal com a
com exceção do Ângelo, né, que pediu licença aí, e depois sai da aula, tá? Não é por nada, mas pelo menos tem que dar uma satisfação. Olha, caiu minha internet, ou manda dizer, ok? Só para dar uma satisfação para a gente ficar aqui, tá bom? Bora ver isso, né, na Vera, fazendo a conta. Por se tratar de uma transformação isobárica, pressão constante, para determinar o volume final, basta aplicar. Está aqui, ó. Essa relação que nós tínhamos lá. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Aqui, o que eu acabei de falar para vocês, o T1, que é 27 graus Celsius, somando com 273, passou para 300 Kelvin. O V1, 2 litros. O T2, 627 graus Celsius, passou para 900 Kelvin. O que leva a... Vou já fazer a continha com vocês. A alternativa é, portanto, tá bom? Então, fazer aqui a continha. Então, vou substituir lá, aqui nessa expressão aqui, ó. Vou substituir nessa expressão aqui, tá bom? Então, V1. O V1, 2 sobre o T1, que vale 300. O V2, eu quero saber sobre 900. Vou verificar esse zero aqui, tá, gente? Então, olha, o 9 vai passar para o lado de lá, multiplicando. 9 vezes 2 dá 18. 18 dividido por 3 dá 6. Então, o V2 equivale a 6 litros. Está ali em cima já, né? Bom, vamos aproveitar aqui para fazer uma relação aqui. Lembrando. Vamos lá. 1 metro cúbico é a unidade de volume no sistema internacional, né? 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos. Deixa eu só apagar que ficou 1 centímetro ali. Parece 1 centímetro. Então, é dm, né? Que equivale a 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico, o volume de 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Porque 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tá? Bom, até mais. Um milhão. 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de quanto? De centímetro cúbico, né? De centímetro cúbico. Então, não esqueçam dessas relações, tá? 1 metro cúbico equivale a 1.000. É porque quando eu trabalho com volume, né, vai de 3 em 3 casas. Então, quando eu trabalho metro, decímetro, centímetro, milímetro. É isso? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Vai de uma em uma casa. A área vai de 2 em 2 casas, ou seja, metro,
tá bom? 1 metro, 100 decímetros quadrados, 10.000 centímetros quadrados. 10.000 centímetros quadrados, que vai de 2 em 2 casas. Agora, quando eu trabalho com volume, vão de 3 em 3 casas. Então, 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos. 1.000 decímetros cúbicos, que equivale a 1.000 litros, ou seja, uma caixa d'água de 1.000 litros tem um volume de água de 1 metro cúbico. Tá? 1 metro cúbico eu vou multiplicar por mais 1.000, porque vai de 3 em 3 casas. É por isso que fica 1 milhão aí, tá bom? Só lembrando isso que vocês já devem ter visto lá na matemática, né? Física 1. Não custa nada lembrar. Agora eu lembrei da pressão, agora eu lembrei aí do volume. Nós temos aqui um gás considerado ideal a temperatura de 27 graus Celsius. Tem pressão de 5 atm e está contido num recipiente de volume fixo, gente. Volume fixo é volume constante. Volume constante é a transformação isométrica ou isocórica. Qual, em graus Celsius, deve ser a temperatura do gás quando a pressão chegar a 10 atm? A 10 atm. Tá bom? Então, vamos ver lá. Vocês querem arriscar aí? A temperatura era 27 graus Celsius para 5 atm. Quanto vale a temperatura para 10 atm? Querem arriscar aí? O que aconteceu com a pressão? O que aconteceu com a pressão aí? Opa, deixa eu voltar para a caneta. A pressão era 5 atm, ó. Tudo bem, Camille. E passou para 10 atm. Como bem falou a Camille, dobrou. A pressão dobrou. O que vai acontecer com a temperatura absoluta? Vai dobrar também. Tá certo? Vai dobrar. Mas vejam que eu estou falando de temperatura absoluta. Então, qual é a resposta? Qual é a resposta? Letra D. A Gabriela, bora entender a lógica da Gabriela resolvendo o exercício. A Gabriela colocou a letra D. Bora entender a lógica da Gabriela. Por se tratar de uma transformação isocórica, volume constante, a temperatura final basta aplicar. Então, está aqui, ó. Ok? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ok? Isso, teve que transformar, exatamente. É isso que você está falando aqui, ó. Desculpa, tá, gente? Certo? Muito bem. Então, T1, que era 27 graus Celsius, com mais 273, passou para 300 Kelvin, certo? O P1 era 5 atm e o P2, 10 atm, o que leva a... Então, se eu substituir aqui, ó, o P1 passou de 5 para 10, dobrou. Então, a temperatura absoluta vai passar... Então, a temperatura absoluta vai passar de 300 para 600, não é isso? Então, qual é a letra? Hein? Sim, né? Hein, Anne? Não entendi. Fale de novo.
E aí, a Gabriela acertou ou não acertou aí, o que ela falou antes? Até a própria Gabriela pode dizer se acertou ou não. A Gabriela tinha dito. Não. A A Gabriela gente disse que estava não. debatendo no chat, professor. Em Celsius. Exatamente. Então, olha só aqui. Aí eu coloquei de propósito a alternativa C, a alternativa correta. Tá bom? Eu coloquei a alternativa antes de explicar que era exatamente para aquelas pessoas que acreditassem que 600 Kelvin estava certo, né, ia marcar a letra D, tá bom? Só que não é a letra D. Tá? E a própria Gabriela já entendeu isso. Então, o que seria feito? Ou, olha só aqui, o T2 vai ser 600 menos 273. Cadê o negócio, chefe? Por quê? Porque vocês precisavam também perceber que a resposta estava em Celsius e não em Kelvin. Tá bom? Então, isso daí é uma armadilha que, se você faz na pressa, você acaba errando, tá bom? Entenderam aí, gente? É uma pegadinha, tá bom? Entenderam aí? Só para a gente ter certeza que todos entenderam. Sim, professor. Muito bem. Então, aqui não tem, eu acho que não tem a continha, as continhas simples aqui, né? Vou fazer a continha, pronto. Então, vou usar ali P1 5 ATM, dividido por T1, que vale o P2, 10 ATM, sobre o T2. Tá certo? Eu simplifico aqui, ó. 5 por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2, né? E esse 300 vai multiplicar o 2 lá. Vou colocar 2 vezes 300, que dá 600 Kelvin, que equivale a 327 graus Celsius. Pronto. Feita a continha, a gente pode pular para... Está caminhando já para o final, tá? Transformação geral. Agora, na transformação geral, todos eles variam. Tá? Olha só aqui. Essa equação da transformação geral, que P1... Cadê? Vamos lá. P1V1 sobre N1T1 é igual a P2V2 sobre N2T2. Tá bom? Muito bem. Notem que aqui dentro dessa transformação geral, em que todos eles variam, tá certo? Estão as 4 transformações aí. Tá bom? Olha só. A primeira, que é a lei de Avogadro. O P1 é igual a P2. Então, eles vão poder simplificar. E o T1 é igual a T2. Então, eles vão poder simplificar também. Então, o que é que vai sobrar? V1 sobre N1
é igual a V2 sobre N2. Tá? Na transformação isotérmica, onde o número de moléculas é o mesmo, porque a massa é a mesma, e a temperatura também. Então, o N1 vai simplificar com N2 e o T1 vai simplificar com o T2. O que é que sobra? P1V1 igual a P2V2. Na transformação isobárica, o número de moléculas e a pressão são os mesmos. Então, a P1 vai embora com P2 e o N1 com N2, ficando V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Finalmente, na transformação isocórica, onde V1 é igual a V2, simplifica, a massa é a mesma, N1 simplifica com N2. 1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ou seja, aqui na transformação geral, então, estão todas as 4 transformações que a gente acabou de ver agora. Tá? Então, isso é a transformação geral. Ou, de maneira geral, esse PV sobre NT ele é igual, é constante, né? P1V1 sobre N1T1 é igual a P2V2 sobre N2T2. Se tivesse mais um estado, V3 sobre N3T3 e assim por diante. Logo, conclui-se que, deixa eu colocar aqui no laser, conclui-se que PV sobre NT é uma constante. E essa constante ela é conhecida, a chamada constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Ela vale 1,38 vezes 10 a menos 23. Ela é muito importante, essa constante. Joule por Kelvin. Tá? A constante de Boltzmann vale 1,38 vezes 10 a 23 Joule, 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Tá? É a constante de Boltzmann. O N, número de moléculas, é o número de mols vezes o número de Avogadro, já tinha falado para vocês. Tá? Define-se a constante universal dos gases como? Então, olha só aqui. Isso está lá na apostila de vocês, tá? Guarda o PV aqui. O N vai passar para cá. O N, que é Nzinho vezes Na, vai multiplicar pelo KB. O Na, que é 6,02 vezes 10 a 23, multiplicado por 1,38 menos 23, o 10 a 23 vai embora com 10 a menos 23, que dá 1. Aí vai ficar só 6,02 vezes 1,38. Isso dá 8,31 aproximadamente, Joule por mol Kelvin, que é a constante universal dos gases ideais. Tá? Ou seja, a constante universal dos gases ideais é o produto da constante de Boltzmann pelo número de Avogadro. São duas constantes universais, a constante de Boltzmann e o número de Avogadro, obviamente que o produto delas vai ser uma constante universal também. Ela é chamada de constante universal dos gases ideais ou gases perfeitos, tá? Você pode também usar esse termo, gás perfeito. É falado próximo de 8,31 Joule por mol Kelvin. A unidade usual é o que mais a gente utiliza. Quando a pressão está em atm, o volume em litros e a temperatura em Kelvin. Eu uso esta constante, tá? Universal. Ela continua sendo a mesma constante, só que agora representada por outras unidades. Não é que ela tenha mudado, tá? Ok? Dessa forma, podemos escrever a equação de estado para o gás ideal, como a equação de Clapeyron. Clapeyron, é PV igual a nRT. PV, PV estava aqui, o N, 1,38 vezes 10 a
O N vezes o KB vai ficar Nzinho NaKB. Esse produto dá o R, então fica Nzinho R. E o T que está dividindo passa multiplicando. A equação de estado, gente, ela representa um estado só. Tá? Um estado só. N é o número de mol do gás, o qual pode ser calculado pelo quociente da massa do gás pela massa molecular do mesmo. Ele também pode ser calculado dividindo a massa do gás pela massa molecular. Tá? O que é essa massa molecular? Bora para a gente poder entender aqui a massa molecular. Por exemplo, quanto é a massa molecular da água? O Mzão da água. Vocês podem me dizer quanto é a massa molecular da água? Em grama. Bom, de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, para o hidrogênio, a massa é 1, né? Então, vai ficar 2 vezes 1 mais. Do oxigênio é 16, mais 16. Então, isso daqui dá 18 gramas. Qual o significado disso? Físico ou químico que seja. Qual o significado disso? Significa dizer que em 18 gramas, pelo fato da densidade da água ser grama por centímetro cúbico, né? Ou seja, é a mesma coisa que grama por mililitro, ml, tá? Ou seja, o centímetro cúbico e ml é a mesma coisa. Então, 18 gramas de água equivale a 18 ml de água. Tá bom? 18 ml de água. Ok, gente? Um copo normal tem 200 ml de água. Se você beber um copo com água, você está bebendo mais de 10 vezes esse valor aí, tá certo? Ou seja, você está bebendo uma quantidade de molécula de água, tá? Muito grande. Tá? Aproximadamente 6 vezes 10 a 24 moléculas de água. Olha só. É um bocado de molécula de água quando você bebe um copo com água, né? Por que isso? Porque em 18 gramas de água, tá? Que equivale a 1 mol de água, isso aqui é 1 mol, né? De água, você tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Moléculas de água. Tá? Em apenas 18 gramas de água, você tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Esse 6,02 é o número de Avogadro, né, que está em algum lugar por aí. Ah, não está, né? Eu só falei para vocês. Ok? Então tá aí, olha. O que é a massa molecular? Então, se vocês entenderam, vou fazer uma pergunta para vocês. O gás oxigênio. O gás oxigênio equivale a quantas moléculas? A molécula equivale a quantos átomos? 2 átomos. O gás oxigênio é o O2. Tá? Não é só o O, tá, gente? É o O2. Então, a massa molecular do O2
equivale a quantos gramas? São 2 vezes 16, que vão dar 32 gramas, ou seja, em 32 gramas, isso, Camila, em 32 gramas de gás oxigênio, você tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Tá? Que é isso que a gente vai usar daqui a pouco, tá bom? Nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTP, onde a temperatura é 0 graus Celsius, 33 Kelvin, e a pressão é aproximadamente aquilo que eu falei, eu acho que eu falei ainda agora 13, né? Eu vou dar uma verificada e vou ajeitar lá, tá, gente, para vocês. Tá? Eu tinha falado que era 13, mas apareceu aí 1,031 vezes 10 à quinta. Pode ser que eu tenha trocado lá naquela relação que eu fiz para vocês, tá? Mas eu vou verificar e eu vou corrigir antes de mandar para vocês. Ok? Então, segundo o que está escrito aqui, 1,031 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, que é um ATM. O volume ocupado por um mol de gás é 22,4 litros. Ou seja, isso é fixo, tá? O volume ocupado é 22,4 litros por um mol de gás. Por um mol de gás. Em que condições? Nas CNTP. Tá? Então, a CNTP, na verdade, é só temperatura e pressão, tá? Temperatura 273 e a pressão de um ATM, que eu vou verificar para vocês lá, direitinho, essa continha aí da pressão, tá? É só pegar lá né, 760 milímetros de Hg, equivale a 0,76 metros, 0,76 metros, vezes a aceleração da gravidade, vezes a massa específica do mercúrio, tá? Que é 13.600 quilogramas por metro cúbico. É uma equação lá da hidrostática, tá bom? A gente vai verificar lá, ok? Mas quando eu mandar para você, já vou mandar verificados. Vamos ver esse exercício aqui, exemplo 13.4. Aquilo que eu falei ainda agora, olha. Uma massa de 48 gramas de gás oxigênio, está aí, ó. A gente já sabe que a massa molecular dele equivale a 32 gramas, né? A pressão de 2 atm encontra-se contido num recipiente de volume fixo. A temperatura de 300, de novo, olha a armadilha aí, 327 graus Celsius. Sendo R igual a 0,082 atm litro, ou seja, a pressão tem que estar em atm. A resposta vai ser dada em litro, tá? E a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, isso que está aparecendo aqui, ó, tem que ser convertido aqui, tá bom? Tem que ser convertido. Ok? A constante universal dos gases perfeitos, qual em litro, tá bom? Em litro, deve ser o volume do recipiente, sendo, nessas condições, o O2 considerado ideal. O O2 não é um gás ideal, tá, gente? Mas aí a gente está considerando ele em alta temperatura e baixa pressão, como nós falamos ontem, né? Em alta temperatura e baixa pressão, o gás real se aproxima do gás ideal. Por se tratar do mesmo estado e não de uma transformação, basta aplicar PV igual a nRT. Como o número de mols é dado por N igual a massa M, dividido por emissão, a equação acima fica, tá? PV igual, no lugar do número de mols, vai ficar Mzinho sobre emissão vezes RT, ok?
Para T igual a 327 graus Celsius, tá? Somado com 273, dá 600 Kelvin. Então, já tenho aí a temperatura. Opa, deixa eu vir para cá. Né? Então, está aqui a temperatura. Pressão de 2 atm pode ficar em atm? Pode, porque o R está em atm. Aqui tem que ficar em Kelvin, por quê? Porque o R está em Kelvin, né? Por mol Kelvin. A massa, 48 gramas, e a massa molecular do gás, oxigênio, 32 gramas. Vai cancelar grama com grama, perfeito. Obtém-se 36,9 litros. No caso, alternativa B. Bora fazer a continha lá. 2 vezes o V, 48, dividido por 32, tá? O R, 0,082 vezes 300. Tá bom? Então, substituindo aí, né? Esse cara aqui, esse quociente aqui dá 1,5. Tá bom? 1,5. E agora é só aqui, se eu simplificar o 2 com o 300, vai dar 150. Então, V vai ser 1,5 vezes 0,082 vezes 150. Olha só aqui, bora aplicar a lei da compensação aqui. O que é aplicar a lei da compensação? O 0,082, eu vou passar a vírgula para cá, ó. Vou passar a vírgula para cá. Para compensar, aqui nesse 150, eu vou passar a vírgula para cá. Então, é a mesma coisa que 1,5 vezes 1,5 vezes 8,2. Tá? Eu apliquei aí o que eu chamo de lei da compensação. Olha, 1,5 vezes 1,5, dá para lembrar do 15 lá, né? Quanto é o 15 vezes 15? Ele dá 225, que é o 15 ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225. Tá? Lembrei disso. Então, mas como tem duas vírgulas, dá 2,25 vezes o 8,2. Não sei se eu estou aí errando alguma conta aí. Deixa eu só verificar de novo. De novo, né? Que parece que não está batendo. Não vai bater. O 36. Ah, onde está o erro aí? Vamos lá ver. Aonde está o erro? Aonde está o erro aí? Tem um erro aí. Vou até pegar a borracha aqui. Aonde está o erro aí, galera? Bem aqui, ó. É 600. Então, isso aqui também está errado. Isso aqui também está errado. A ideia é o seguinte, para a gente não perder muito tempo. Tá? Aqui é 600.
Então, por 2 dá 300. Né? O que faltou aqui foi só um fator 2 aí. Por 2 dá 300. Quando eu fizer a lei da compensação aqui vai ficar, ó, 3 em vez de ser 1,5. Tá bom? Então, já não dá mais para a gente jogar aquele 225 que a gente tinha jogado. Então, aqui seria, na verdade, 3. Aí vai dar 4,5. Agora tá. 1,5 vezes 3 dá 4,5. Bom, 4 vezes 8, 32. Tá bom? 4 vezes 8, 32. 5, olha só como é que a gente faz essa conta aqui. Trazer para cá. Lá no Enem, ó. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. Então, a resposta tem que estar entre 32 e 40. Vocês estão entendendo aí? Tá? Uhum. Entenderam? Sim. Entenderam? Desde quando estava errado aqui estava 300, né? E era 600. Tá certo? Simplificou por 2, deu 300. E a gente fez o jogo de sinal aqui, virou 3. 1,5 vezes 3 dá 4,5. E para eu não perder muito tempo fazendo conta, porque isso daqui dá para fazer até de cabeça, né? 5 vezes 8, 40, ou melhor, 4 vezes 8, 32, 5 vezes 8, 40. Então, é um número que está entre 32 e 40. O único número que está entre 32 e 40 aqui é a letra B. É porque para a gente não perder tempo fazendo continha aí, tá bom? Ok, galera, aqui? Entenderam aqui? A gente vai passar para outra, que é a última, tá? Teoria cinética dos gases. Esse cara aqui que aparece aí todo cacheado, não sei se dá para vocês verem os cachinhos dourados dele, né? Isso aí é uma peruca, gente, tá? Isso é o inglês, né? É o Boole, lá da lei de Boole-Mariotti, tá bom? Olha aí, 1627, 1691. Esse rapaz aí foi contemporâneo aí do Isaac Newton. Em algum momento, o Isaac Newton, ele cita o Boole, porque ele já tinha lido o trabalho do Boole. Tá bom? Esse rapaz aí, barbudo, né? É o Joule. Ele viveu entre 1818 e 1889. Joule. James Prescott Joule. Esse daqui é o Maxwell. Olha só quanto tempo viveu o Maxwell, né? 48 anos. Tá certo a minha conta aí? 48 anos. O que esse rapaz fez na física? É o Maxwell, né? James Clerk Maxwell. Tá? Ele simplesmente, gente, fez a teoria eletromagnética. Elaborou um modelo para as radiações eletromagnéticas. Né? E construiu uma matemática do eletromagnetismo. Ele conseguiu sintetizar todo o eletromagnetismo em 4 equações. Basicamente foi isso. E a partir dessas 4 equações, conhecidas, obviamente, como equações de Maxwell, ele tira aí a teoria eletromagnética. E esse outro rapaz, o pessoal gostava muito de barba. Isso aí é um alemão, né? É o Ludwig Boltzmann. Esse cara aí, em homenagem a ele aí, foi feito, né, aquela constante lá com o John de Boltzmann.
juntamente com o Maxwell, eles elaboram uma primeira proposta de estatística de energia, tá certo? Que é o modelo, que é a estatística de Maxwell-Boltzmann, que é o grande salto que a termodinâmica dá em direção lá à física estatística. Bom, essas pessoas todas contribuíram para que a gente chegasse, né? Faltou colocar o Newton aí, né? Mas não colocamos. Especificamente, o gás é considerado ideal quando possui as seguintes. Olha, a ideia sempre é a gente partir de um modelo mais simples, que é esse modelo, né, de gás ideal, e poder depois ir aproximando esse modelo da realidade, ou seja, de situações mais realísticas. Então, o primeiro passo que foi dado foi a teoria cinética do gás ideal. Mas, para isso, a gente tinha que considerar alguns detalhes aí. Primeiro, é constituído de partículas chamadas moléculas, e podem ser formadas por átomos ou grupos de átomos, dependendo da natureza do gás. Tá? Voltou aí, dependendo da natureza do gás. Se for puro, as moléculas são consideradas idênticas. Tá bom? Se for puro, as moléculas são consideradas idênticas. Segunda condição, as moléculas são dotadas de movimento e obedecem às leis de Newton, ou seja, eu aplicando a mecânica, como eu falei no início para vocês, a termodinâmica. As moléculas podem se mover em todas as direções, com várias velocidades. 3. O número total de moléculas do gás é muito grande. Tá? Tem que ser considerado muito grande. O sentido, a direção e o módulo da velocidade das moléculas podem sofrer mudanças bruscas devido às colisões com outras moléculas e com as paredes do recipiente. O volume das moléculas é que é importantíssimo. É desprezível, né? Comparado com o volume do gás, né? Na verdade, para o gás ideal, a gente considera que as moléculas são só pontos. Isso não é verdade. As forças que atuam sobre as moléculas são desprezíveis, exceto durante uma colisão. Como consequência, o movimento das moléculas é retilíneo e uniforme. Se a força é nula, né, a aceleração é zero, o movimento é retilíneo e uniforme, né, em linha reta, com velocidade constante, entre duas colisões. A distância média entre as moléculas é muito grande comparada aos seus tamanhos. Essa distância média aí, né, entre as moléculas, porque são pontos, e a gente compara, a distância média é muito maior. Para baixas densidades, principalmente, né? As colisões entre as moléculas ou com as paredes do recipiente são elásticas e de duração desprezível. É muito rápido isso, tá? O que significa aí serem elásticas? Qualquer colisão ocorre o que a gente chama de conservação do momento linear, tá? Então, qualquer que seja a colisão, tá? Vou colocar aqui 1. Momento linear conservado. 1. Já a energia cinética só vai se conservar se as colisões forem elásticas. Então, aqui 2. Energia cinética 2. Então, é assim, qualquer colisão, qualquer choque, eu acho que vocês, não sei se vocês chegaram a ver lá na primeira série, né? Já é o finalzinho da primeira série, geralmente depende muito de cada professor isso aí. Lá no finalzinho, né, a gente vai ver essa parte lá de dinâmica impulsiva, onde vai tratar do impulso. O momento linear, vocês podem conhecer com outro nome, quantidade de movimento, é a mesma coisa. Ok? Então, o momento linear se conserva em qualquer que seja a colisão. Já a energia cinética só se conserva
se a colisão for elástica, ou seja, se não houver perda de energia. Se houver perda de energia, a energia não se conserva. Ok? Então, vejam que esse modelo de gás ideal aí é um modelo muito perfeito, né? Por isso que ele é chamado de gás perfeito. Porque dificilmente nós vamos ter isso na realidade. Mas eu posso garantir que esse foi o primeiro passo para a gente obter os outros modelos que se aproximassem mais da realidade, tá? Então, a teoria cinética foi importante nesse sentido, tá bom? Ok, galera? Beleza? Então, a gente vai encerrar a aula agora, né? A gente vai encerrar a nossa aula agora e, quando for sexta-feira, eu mando o sorteio das questões, dessas 30 questões. Presta atenção.